Eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre um assentamento em Arapoti de agricultores rurais pobres e sem terra, que foram expropriados na construção da barragem de Itaipu. E estudei profundamente a vida desses agricultores. Meu trabalho foi baseado num texto teórico, um teórico holandês chamado Groff, e entrevistas com os agricultores. Hoje eles não existem mais, eles fazem parte daqueles milhões de brasileiros condenados a 100 anos de solidão, ou de latino-americanos, as palavras de Garcia Marques, escritor colombiano. Mas das 413 famílias que perderam suas terras em Itaipu, restam em Arapoti no máximo 10 a 20 famílias. Tal a tragédia, uma terra completamente áspera, um apoio mínimo dos órgãos públicos, e o título da minha dissertação é Seleção, Exclusão, Estigma. Projeto Poti, um assentamento de trabalhadores rurais. Não basta dar um golpe contra o PT. Não basta tirar uma presidenta legitimamente eleita pelos brasileiros. Um golpe porque não existe crime de responsabilidade, todo mundo sabe disso. Uma coisa montada desde o momento que ela ganhou as eleições, porque o Brasil rico, o Brasil do agronegócio, o Brasil de São Paulo, que fez a Revolução Federalista em 32, que organizou o golpe militar de 64, que destruiu o Jango, que se opôs ao Brizola. Esse Brasil, nesse Brasil, a Dilma perdeu a eleição. Inconformados, tramaram um golpe que a história vai analisar em profundidade. Primeiro tentaram via TSE, depois o TCU organizou uma manobra de rejeitar as contas. O povo brasileiro já está sabendo, e cada dia, quanto mais tempo passar, mais profundidade de análise vai ter, porque, claro, as pessoas pensam em função das informações que recebem. E quem manda no mundo tem o monopólio da informação, da comunicação e a hegemonia do pensamento. Como todos os filósofos da história da humanidade explicaram, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Porque ela detém o poder econômico e o poder de legitimar suas ideias. Uma ideia precisa ser legitimada, entrar na cabeça, no fundamento das pessoas, para ser uma ideia de poder. Mas a direita violenta, aí eu vou empregar o termo violenta, historicamente violenta, que sempre teve poder no Brasil, não basta essa direita, que é muito bem representada aqui, um dos representantes é o deputado Stefano Júnior, o mais violento dos representantes, que tem o discurso mais violento, depois vou dizer por quê. Mais maniqueísta e mais violento, chegou nos chamado PT de Partido das Trevas. Maniqueísmo puro. Eu não posso entender, deputado Stefano, com todo respeito ao senhor, com a formação que o senhor tem, o senhor chamar o partido de Partido das Trevas. Essa é a visão do maniqueísmo, isso é uma visão violenta do mundo. Esta é a visão violenta, porque a violência pode ser exercida, às vezes, com palavras que parecem frágeis e leves e dóceis, mas tem um conteúdo profundamente violento. Então não basta tirar o PT do poder, tem que criminalizar o PT. Agora, se alguém ataca alguém, como o senhor disse que esse cidadão atacou, a justiça criminal é que vai resolver isso. E nós somos favoráveis que se resolva. Se algum membro do PT comete um ato violento, ele deve ser preso e julgado, assegurando o devido processo legal para qualquer uma das pessoas. O senhor ataca o MST. Peguemos as estatísticas de quem é violento. Quantos trabalhadores sem terra foram assassinados ao longo da história do MST desde 1984? Qualquer ser humano, até uma criança, se pegar esses dados estatísticos, vai perceber de que lado está a violência e quem que é a verdadeira vítima. Vítima do sistema econômico, vítima do sistema agrário, que fez com que os pequenos produtores tivessem uma sina cruel na sua existência, de perder a terra, e quando consegue uma terra nova, perde de novo. Vão avançar para as fronteiras, onde o latifúndio massacra e mata, como aconteceu em toda a história do Paraná, como aconteceu em Pinhão,
E às vezes o poder da polícia é usado, infelizmente, a favor de quem manda no mundo, como aconteceu recentemente. E será que vai existir o devido processo legal? Para saber se foi num confronto que os policiais, que eu não tenho nada contra os policiais, são seres humanos também que sofrem, são trabalhadores explorados, mas, às vezes, da função que tem, com o poder que tem, amando dos que querem e são contra e têm o poder, e sempre tiveram o poder real da sociedade, pode cometer violência absurda. Será que vai haver o devido processo legal? Quantos morreram em Eldorado dos Carajás? Quantos foram assassinados? Tem ali um monumento, o Antônio, chegando de um carro, de um ônibus de Ponta Grossa, Curitiba, está lá, foi assassinado. Tinha uma barreira na estrada, foi assassinado. Quem que pratica a violência? Contra quem? Quem são os violentados desse país? Nós temos que refletir sobre isso. Chega dessa farsa, dessa invenção de transformar a vítima como culpado pelo próprio problema, como acontece com os lavradores, que as pessoas estão dizendo, esse não se deu bem lá no Poti porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. As pessoas que trabalham a vida inteira de sol a sol, que nunca tiveram nada, condenadas à exclusão, são tidas pela direita, o pensamento violento da direita, não cresceram porque são vagabundos, porque não querem trabalhar. A direita agora, que não vem do PT, não sei se é do seu partido, faz um projeto de lei exigindo que para ser presidente da República tem que ter diploma universitário. Isso é violência. Isso é violência contra os 90% de brasileiros que não têm diploma universitário. Isso é violência travestida de uma falsa sabedoria. Porque um país sábio sabe que não é preciso que 100% dos habitantes tenham curso universitário. Só a nossa mania de que diploma vale mais do que a pessoa sabe, que tem que exibir na parede. Uma tradição portuguesa. Isso é violência. Violência é construir uma sociedade onde 2% das famílias são donas da metade do território nacional. 2%, deputado Lupion, das famílias, o senhor sabe disso. O senhor estuda a questão agrária. São donos da metade do Brasil. Não há no mundo país que tenha um nível mais alto de concentração da terra e da renda. Isto é violência real, violência nua e crua. Quem está nas prisões do Brasil? Eu assisti um jurista falar esses dias na universidade, mais de 70% das pessoas negras e pobres presas estão presas sem o devido processo legal. Foram enclausuradas pela polícia militar, cometendo um ato que pode ser criminoso, e ficam lá sem ser julgados eternamente. Em Ponta Grossa, é 3 vezes mais do que o limite máximo do presídio. Eu sou fundador do PT, eu sei que eu nunca pratiquei violência contra ninguém. E quem foi meu adversário em Ponta Grossa sabe. Eles sabem também a violência que eu sofri desde o momento em que comecei a ter chance de ganhar a prefeitura. Antes, diziam que nós do PT, se eu ganhasse a prefeitura, ia invadir as casas das pessoas e tomar casa de quem não tem, para dar para quem não tem casa. Que invadia as terras dos latifundiários urbanos. Essa linguagem sempre foi usada contra nós. O PT não é violento, o PT foi vítima histórica na sociedade, porque pertence ao PT as pessoas excluídas e pobres. E o deputado Stephens tem a coragem de dizer que o PT é o partido mais corrupto. Os corruptos maiores, historicamente, são aqueles que lideram as passeatas contra a corrupção. Esses são os maiores corruptos do Brasil. E todos nós sabemos disso. Pegue o patrimônio dos deputados do PT. Eu vou fazer esse estudo técnico. Eu vou pegar nossos 63 deputados, 61, me lembro agora quando estamos, deputado. Nós vamos fazer um estudo técnico. O patrimônio que esses deputados conseguiram na política. A Luciana Rafaim, que é uma agricultora, o Tadeu Venério, o Péricles, o nosso amigo Lemos, o deputado Elton Welter, e pegar todos os deputados. Nós vamos ver quem roubou na política. Aí nós vamos ver. Aí nós vamos ter uma visão
Para concluir, deputado. Se existe ladrão no PT, que seja preso. A Lava Jato, todos sabem que existe mais políticos envolvidos de outros partidos que do PT. Todo mundo sabe que não quer se fazer de cego, sem ser, como é que funciona o sistema político brasileiro. E cada vez mais vai ser assim. Por que será que é o PT que luta pelo financiamento público? Por que será que eu odeio o PSDB e não sou a favor do financiamento público? Por que o senhor não é a favor? Por que o senhor não é a favor? Para que os pobres possam fazer política, sem ter que se vender para fazer política. Posso responder? Porque no sistema que, se fosse aprovado o voto distrital, está aqui o deputado... Posso responder? O deputado Você me perguntou? Solidariedade, se fosse aprovado o voto distrital do Cunha, ia ser pior que os Estados Unidos. Fique rico antes de fazer política, porque pobre não ia ter chance nenhuma. Ou a pessoa era radialista, ou um grande pastor, muito competente, que seja um... Por favor, deputado, para encerrar. Eu vou usar a liderança da oposição, senhor presidente. Deputado Tadeu, acabou de... Ok? Eu nunca falo, então, hoje me empolguei, vou falar um pouco mais. Vossa Excelência passa a usar o horário da liderança da oposição. Será que as pessoas não pensam, por que será que o PT Permite uma defende parte financiamento na sequência, público? deputado. Por que será, minha gente? Vocês que assistem TV, serão. Por que esses partidos que falam mal da corrupção não defendem financiamento público? Não defendem voto em lista partidária? Todos nós sabemos que o centro do conservadorismo no Brasil é o parlamento. Porque as pessoas votam em pessoas, indivíduos, que usam do clientelismo, ou são grandes radialistas dominados pelos donos das rádios. Porque eles não têm liberdade, ele fala o que o dono da rádio quer que ele fale. Quem não sabe que 6 famílias no Brasil dominam todos os meios de comunicação? A Rede Globo, a Rede Bandeirantes, no Brasil inteiro. Será que as pessoas, o povo brasileiro não sabe disso? E agora, tem que essa lenga-lenga de dizer que o PT é violento. Permita uma parte, deputado. O PT é um partido de desempregados, de pessoas pobres, de classe média. Se existe violência no PT, essas pessoas têm que ser presas. Agora, esta violência real, tenho certeza que não é a violência do PT. Não é a violência do PT. Eu nunca tive um ato violento na minha... Às vezes eu perco um pouco a calma com o deputado Stefanes, mas até, nós conversamos, nos damos bem, pessoalmente, mas trabalho pela cultura da paz, isso é uma farsa, chega de farsa. Deputado Pérez, me permita uma parte para corroborar... Quem estuda os processos revolucionários na história da humanidade sabe a violência histórica daqueles que mandam, e no processo revolucionário pode ter uma violência dos que fazem a revolução. Agora, por que eu defendi o Marighella? Eu sou a favor do Marighella ter feito ação armada, sou contra. Eu defendo a ação pacífica como o Gandhi. O Gandhi derrotou o maior império da humanidade, que é a Inglaterra, com ação pacífica. A reação que ele fazia à violência do império inglês era ação pacífica, baseada na teoria da verdade. Eu tenho uma verdade, pode ser só de um. Essa verdade vencerá. E ele foi fiel à sua verdade. Agora tem uma frase muito interessante no filme Gandhi, quando o Gandhi diz assim, eu sei, veja que coisa linda, deputado Tadeu. Eu sei, diz o Gandhi, quanto custou para mim poder continuar na minha pobreza. Porque ele só conseguiu fazer a revolução contra o Império Inglês porque ele se aliou com os setores da burguesia indiana. Então veja como ele era grande, na sua verdade. Ele deu a vida, pobre que nem o Mujica. Eu também queria que o Mujica fosse, que o Lula fosse que nem o Mujica, mas como eu não consigo ser, não posso exigir que o Lula seja. O Gandhi, sim, ele tinha a roupa do corpo, que ele mesmo tecia, fazia jejum, mas ele disse, eu sei o quanto custou para mim essa pobreza, porque ele precisava ter indiretamente os recursos de classes sociais na Índia para fazer o processo da Revolução Pacífica. Por favor, vamos ser francos uns com os outros. Falar para mim que o PT é violento, quando o PT é um partido das classes dominadas, violentadas, excluídas historicamente, dos desempregados, das pessoas abandonadas. É o partido que fez a maior distribuição de renda da história do Brasil, e é por esses motivos, as pessoas não têm clareza disso com o passar do tempo. É pelo lado bom do PT que o governo está saindo, não pelo lado ruim.
Não pelo lado ruim, que é ser cooptado, de certa forma, o sistema político, que precisa do dinheiro para governar, para fazer campanha eleitoral, porque precisa de dinheiro. Esse foi o erro trágico do PT. E é por esses erros trágicos, mas menos por ele do que por suas verdades e transformação profunda, que ele é espizinhado, aterrorizado, e parece que o pensamento à direita espera acontecer um caso como esse e tenta propagar, deputado Lemos. Agora, quando morre 2 sem terra com um tiro pelas costas, não, isso foi um confronto. Depois de iniciado o confronto, não faz mal que o tiro seja pelas costas. Essa violência é abafada. Essa violência foi secularmente abafada. A violência contra o pequeno, contra o pobre, contra o que nada tem. Nós não podemos aceitar ser taxados de violentos. Eu nunca, deputado Stefanes, nunca. Nem do senhor faria isso. Eu nunca peguei nenhum deputado de Ponta Grossa ter votado a favor do impeachment e andei pela rua pedindo para a criança jogar ovo, carregando uma bandeja de ovo e digo, olha aqui, esse aqui votou a favor do impeachment, jogue ovo nele, como fizeram com o Aliel Machado. Fizeram assim, lá em Ponta Grossa. Carregaram um outdoor do Aliel, bem grande, e carregavam ovos, deputado, o senhor que é evangélico, carregavam ovos, e enquanto um contador, não vou dizer nome, que não é esse o caso, jogava ovo, a criança, ofereciam para as crianças pegar ovo e jogar. Isso é violência simbólica. Porque quem estuda a mente humana sabe que o cérebro não diferencia entre o ato realmente executado daquele ato pelo qual houve vontade mental para executar, mesmo ter sido executado. Então, isso sim, nós somos vítimas de uma violência, não apenas a violência material, que assassina os pequenos, que já matou. Vamos pegar na história do Brasil, qual foi o partido que teve o maior número de líderes assassinados? Foi o PSDB? Foi o DEM? Foi o PP? Qual foi o partido que teve maior número de... Exatamente esse partido violento chamado PT. A começar com Chico Mendes, que nunca foi violento. Morreu assassinado por defender a Amazônia. Celso Daniel. A começar os urbanistas, exatamente, Celso Daniel. Celso Daniel, morreu assassinado. Morreu assassinado. E até agora, deputado, o senhor sabe muito bem, até agora o devido processo legal diz que foi crime comum. Se não foi, a pessoa que cometeu esse crime deve ir para a cadeia. E nós seremos o primeiro a querer os primeiros a querer que as pessoas sejam julgadas. Mas não construa teoria em cima do que não é real. Como o senhor fez agora com um caso particular, de repente o senhor transformou o PT num partido assassino, porque uma pessoa que supõe ser do PT, o senhor disse que agrediu alguém. Mas se for de qualquer partido que seja um agressor, tem que ser condenado com o devido processo legal. Então nós não vamos aceitar isso. Isso é uma grande falácia. As pessoas que têm um coeficiente intelectual médio sabem a grande farsa que está acontecendo no Brasil. Sabem sim, que no Brasil está acontecendo uma grande farsa. Que a corrupção no Brasil é do sistema político. Não é de indivíduos, é de indivíduos também, mas é fundamentalmente do sistema político, é feito para que quem tem o poder do dinheiro tenha o poder político. É feito de tal forma, nossas leis, para que quem tem o poder do dinheiro tenha o poder da mídia. E é um dos países onde a mídia é mais concentrada em todo o mundo, porque qualquer mãe sabe, olha, meu filho vai pensar conforme a informação que ele receber. Nós tivemos debates importantíssimos aqui do Escola Sem Partido. Debates sobre questões morais. Ou seja, o meu filho não pode ir para uma escola onde se aceite casamento gay. Meu filho não pode ir para uma escola onde uma criança que seja transexual seja respeitada, que se diga que isso é normal. Ou tem pessoas que aceitam isso. É o debate sobre informações que se dá. Então, essa é a grande verdade, é a grande verdade. Eu vejo minha cidade, quando eu vou defender o PT, eu digo, meu Deus, quanto foi que na história de Ponta Grossa, que tem 156, 186 anos de idade, 183 anos de idade,
Foi 1823, talvez tenha errado na conta aqui. Quando que uma presidência fez 18 mil casos populares, 12 mil para pessoas que ganham até 3 mínimos. Todas as obras de pavimentação foi o governo federal que fez. A UPA, reforma do posto de saúde, 61 médicos do Mais Médicos, que a direita não queria. Isso é violência, me lembrei agora, deputado Stefanes. A violência que médicos da classe média indignada foram no aeroporto fazer contra os cubanos que chegavam, chamando de mão de obra escravo, atacando, violentando os médicos que vieram trabalhar, exilados de sua pátria, trabalhar aqui com amor, atender os filhos do Brasil. Isso é violência. Aí ninguém fala. Até teve deputado que foi contra e atacou violentamente. Atacou aqui são os cubanos. Então, por favor, deputado Stefanes, o senhor saiba que o senhor não está falando para pessoas que não são capazes de refletir. As pessoas aqui, todos os deputados refletem. Eles não leem apenas a Veja, apenas a Isto É, eles leem também a Carta Capital. Eu tenho minhas dúvidas. Eles têm informações diferenciadas. Eles têm mais do que informação, a experiência concreta, no fundo do seu... Para concluir, deputado. Um de nós que estamos aqui sabemos perfeitamente como é que funciona o sistema político brasileiro. Obrigado.